Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Fernandes e hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco mais a respeito do redutor harmônico. O redutor harmônico basicamente ele é um sistema de engrenagem mecânica, né? Sistema de redução, e ele possui algumas vantagens em relação aos sistemas tradicionais. O seu funcionamento ele se dá basicamente com o movimento relativo de três partes, que são as três partes principais dele ali, que é o gerador de onda, né, que a gente conhece também como Wave Generator, o copo flexível, né, ou flex spline, como ele também é conhecido do inglês, e o disco de engrenagem rígida, que é o circular spline, onde geralmente ele é utilizado como fixação. Então o movimento dele se dá a partir da entrada de rotação no Wave Generator, e aí ele tem a sua redução na saída ali do copo flexível, né, ou do flex spline. Então a engrenagem flexível ali, né, o copo flexível, ele se deforma ao longo dessa rotação. A quantidade de dentes da parte rígida, né, e da parte flexível ela é diferente. A parte rígida ela tem 2 dentes a mais em relação à parte flexível, e aí esse movimento de rotação vai dando ali a questão da redução na saída, dependendo da taxa de redução que a gente está utilizando. Então existem diferentes modelos, né, diferentes tamanhos de flange, diferentes reduções para o mesmo corpo. Hoje, basicamente, as principais taxas de redução que a gente encontra é 1 para 50, 1 para 80, 1 para 100 e 1 para 120. E existem diferentes tamanhos de flanges ali, cada uma, ou cada tamanho, né, de corpo de redutor harmônico vai permitir a gente ter uma certa faixa de torque de saída para a gente poder aplicar aí no nosso sistema. Então existem modelos onde a gente tem um rolamento de rolo cruzado na saída, isso aí permite que a gente possa prender a nossa carga diretamente ao redutor harmônico. E existem também modelos, como os dois de baixo aqui, onde ele tem o eixo vazado. Então se você tem alguma aplicação onde você precisa passar uma tubulação de ar comprimido, ou uma fiação ali, uma alimentação, né, alguma coisa desse tipo, então esse daí também é um sistema bastante prático para esse tipo de aplicação. Algumas vantagens, né, do sistema de redução harmônica, né, do redutor harmônico, em relação ao sistema convencional. O sistema convencional mais conhecido aí que a gente encontra no mercado é o sistema de engrenagem planetária. Então a gente pode perceber ali que o sistema planetário ele tem muitos componentes, né? Então isso daí pode causar folga, pode causar perda de precisão. Então o redutor harmônico, pela sua construção simples, né, de apenas 3 partes basicamente, a gente pode ter algumas vantagens. Por exemplo, a questão da precisão. Então quando a gente fala em precisão, a gente poder rotacionar a entrada e ter uma precisão de saída baseada nessa entrada que a gente tem. Então a precisão ali do redutor harmônico está ali na casa de 10 arcsegundos. Isso aí depende da taxa de redução, depende do tamanho da flange. Outra questão bastante importante é a questão dele ser compacto. Como ele tem apenas 3 componentes, ele é compacto. Então ele é muito utilizado em sistema de braços robóticos, por exemplo. Se ele é compacto, ele tem poucas peças, basicamente ele também tem um peso reduzido. Então quando a gente compara ele com o sistema tradicional, o peso dele é bem abaixo. Questão da eficiência também. Como ele não tem basicamente escorregamento, né, entre as engrenagens, a engrenagem dele está sempre pré-carregada, vamos dizer dessa forma, ele tem aí uma alta eficiência. Outra vantagem também é a questão da taxa de redução. Você consegue ter taxas de redução de 1 para 50, 1 para 80, 1 para 100, 1 para 120 no mesmo corpo, só mudando a quantidade de dentes. Então, isso não é possível, por exemplo, no sistema convencional planetário. Por quê? Para você fazer uma taxa de redução, por exemplo, de 1 para 100, 1 para 120, você precisaria de mais de um estágio. Isso daí, consequentemente, vai aumentando, né, a quantidade de componentes, consequentemente, o espaço que ele vai ocupar é maior, e também a questão do peso. Então, essas aqui são as principais vantagens do redutor harmônico em relação ao sistema tradicional. Onde a gente pode aplicar isso daí? Onde eu precisar de um sistema de rotação com precisão de posicionamento angular, eu posso aplicar o redutor harmônico. Então a aplicação ela não é restrita, por exemplo, a um robô articulado ou um sistema SCARA, de robô SCARA, né, como é o mais utilizado aí que a gente encontra mais na indústria. Então, por exemplo, robô cartesiano, onde a gente precisa movimentar uma ferramenta ali, sistema de tração
de veículos autoguiados, mesas rotativas, onde eu preciso fazer uma indexação de algum certo dispositivo. Então a gente consegue tudo isso daí através do redutor harmônico. Mais especificamente, falando aí, uma aplicação muito comum da gente encontrar na indústria é a aplicação no robô SCARA. Por quê? O que acontece? O redutor harmônico, como esse modelo que eu estou citando aqui, o DSC 2580PO, ele tem um rolamento de rolo cruzado na saída, isso aí permite com que eu prenda, por exemplo, ali o braço e o corpo total ali de movimentação do robô SCARA diretamente no redutor harmônico. Então, ele vai me dar uma rotação com precisão e ainda assim o suporte de carga para fazer toda a movimentação do meu equipamento. Então, pessoal, se você gostou aí da explicação aí, se interessou pelo produto ou quer conhecer um pouco mais sobre não só do redutor harmônico, mas de outros produtos aí que a Mectrol tem para te oferecer, deixo aqui o nosso contato, né, alguns e-mails ali e o nosso telefone. Eu fico aguardando aí, então o contato de vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.